Estamos aqui hoje na família Ribeiro, no último dia de colheita. Elinho, sobrou alguma coisa de energia nesse último dia? Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Grão de Ouro Agronegócios. Uma empresa AgroGalaxy. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Estamos aqui hoje na família Ribeiro, no último dia de colheita. Elinho, sobrou alguma coisa de energia nesse último dia? Ó, tá no fundo do poço, hein? Tá no último suspiro. Como é que foi essa colheita esse ano? Uai, foi uma colheita pequena, mas bem cansativa, viu? Ela deu trabalho igual uma colheita grande mesmo. E você, Rafael, qual que é o sentimento desse último dia, até que enfim chegou? A gente fica contando a hora de chegar o último dia, né? Era para ser uma safra alta, acabou que se tornou uma safra baixa, né? Por conta aí dos problemas que tivemos. Mas o trabalho parece que é o mesmo, é muito cansativo, todo dia acorda cedo, chega em casa já quase de noite praticamente. E a semana inteira acaba que a gente cansa bastante, a gente fica torcendo para acabar logo, né? Toda apanha, né, é uma novela, uma dificuldade. O que de aprendizado você traz dessa apanha desse ano? Você conseguiria pensar em alguma coisa que foi algo que aconteceu que você fala assim, não, pro próximo eu vou ter que estar mais preparado? Bom, duas coisas chamaram a atenção para mim nessa colheita. Primeiro foi que no começo não colhia o café. Foi uma dificuldade que nós sofremos, a região inteira sofreu, vários lugares sofreu. Já deu, digamos, o mês de colheita, mas a máquina entrava e não colhia. Parece que alguma coisa de diferente aconteceu para que esse café não soltasse. Então, e não adianta você querer forçar a planta a soltar, porque o que a gente vê agora são muitas lavouras secando muitos ramos, perdendo muitos ramos, por conta de colheita muito cedo e acabou danificando muita planta, trabalhando com baixa velocidade, alta vibração e acabou danificando. E o segundo ponto foi que uma coisa que aconteceu foi uma florada no meio da colheita que nunca eu tinha visto, né? Geralmente a nossa florada aqui acontece a partir ali do dia 15 de setembro, às vezes outubro, e esse ano a florada aconteceu em agosto, né? Então uma coisa totalmente nova para mim também. Você já viu uma florada dessa no terreiro de café, Elinho? Nunca tinha visto. Estou 40 anos aí na lavoura de café. Nós nunca tínhamos colhido flor igual colheu esse ano. Assusta, né? 50% de flor. Teve que esperar, parou a colhedeira, continuou e mesmo esse punhado na mão, aí você vê pura flor no meio do café. Primeira vez que aconteceu. Faz duas colheitas num ano só. Já colheu duas num. 2022 assim e 2023 numa só. É um sentimento bastante ruim, né? Porque a gente precisa da safra do ano um que pouco vem. diferente. Né? Ainda bem que é só mais esse último lote. Só. Eu acredito que vai dar uma bebida melhor, que vai pegar o cheiro da flor, aí vai ser... Quero até mandar beber ele, ver quantos pontos que ele vai beber a mais. Café secado com flor, né? Inédito isso, pode dar um diferencial. Se ele der mais bebida, o ano que vem nós espera florar para colher a última. Não. Se a moda pega, hein? Nossa. Olha, Elinho, toda apanha de café, a gente tem uma série de dificuldades, né? Por mais que tenha experiência, toda apanha de café tem algo que deixa a gente um pouco nervoso, um pouco preocupado. Quais foram as dificuldades principais que vocês tiveram esse ano aqui nessa apanha? Esse ano teve vários fatores, né? Uma foi a casca do café muito pesada e o grão miúdo. Não deu o rendimento que é de costume de dar. Pela carretinha que a gente colhia, chega a dar 10, 12, 13 sacas. Caiu para 8, 9 sacas por carreta, devido à casca do café. Uma casca muito pesada, o beneficiamento foi mais devagar e o grão menor. Em termos de peneira, esse ano o café deu menos peneira. Então, ou seja, viu um volume bom da lavoura, você achava que não ia quebrar tanto? A hora que beneficiava... Vinha um susto? Vinha um susto. O grão é miúdo, não deu o rendimento que é acostumado a dar todo ano. Esse ano foi um ano diferente. E na questão operacional, vocês tiveram facilidade de fazer
tirar esse café, trazer esse café para a estrutura, ou foi um ano mais assim, tranquilo? Não, foi bem complicado, porque o café não soltava. Aí você aumenta a vibração da máquina, você arrebenta o pé de café. Trabalha com pouca vibração, fica muito. Nós preferimos deixar sobrar café no pé, contratou mais gente, contratou maquininha para apanhar manual, fazer o repasso, mas para ver se não estragava o pé, que o pé está prometendo a safra para o ano que vem. Né? Achou gente para poder colher esse café? Achou, foi um pouquinho meio concorrido, mas achou. Teve que pagar mais caro? Pagou um pouquinho mais caro que os outros anos, mas pelo menos tirou o café da lavoura. O pessoal aqui na região está tendo dificuldade com a mão de obra? Tá bem, tem bem pouca mão de obra. Parece que, principalmente esse ano, que ficou muito café no pé, aí vira que todo mundo depende mais da mão de obra, né? No fim acaba faltando gente. Mas no fim deu tudo certo. Acabou, agora é ver se compra um barril de chopes e tomar para tirar a poeira da garganta. O Elinho, mesmo sendo o último dia da colheita, eu sei que ainda tem muita coisa para você finalizar. É sexta-feira, daqui a pouquinho está na hora de tomar o chopp também. Mas eu já vou te liberar um pouquinho, vou tirar mais informação do Rafael aqui. E obrigado aí pela sua colaboração com a gente aqui. Eu que agradeço. Nós conseguimos laçar o Elinho, agora nós estamos com o Celinho, né, que vai falar um pouquinho para a gente como é que é o sentimento de acabar com a colheita agora. A gente está contente que hoje o Rafael está terminando a dele, a minha também está praticamente terminada ali a esbanação. Com as pequenas quebras que a gente teve, assim, mas vai dar para a gente cumprir com as entregas que a gente tem. Você tinha muito compromisso esse ano ou não? Tinha uma parte de compromisso, já entreguei ela, mas a quebra, sim, a gente já sabia que ela ia ser acontecida, né? Mas não desse tamanho que foi, sabe? Eu achava que às vezes podia chegar nos 50% e não consegui chegar dos 50% da safra alta que a gente tinha. Você achou que em algum momento você não ia conseguir honrar com os compromissos que você... Teve hora que sim, pelo começo da colheita, que pegou os talhão de pouco café, aí não tinha produção mesmo. 3 talhão meu que salvou, que foi a produção assim maior. Que começou, né? A gente estava até conversando sobre isso hoje, mais né? cedo. Porque quando começou, foi colhendo talhão e nada de café. Não vinha café pro terreiro, nada. Mas cadê o café? Não tem café. E foi o que ele falou, aí a sorte foi 3 talhões que realmente produziu bastante. Estava esqueletado, aquele que vocês conheciam lá. Conseguiu trazer o café pro terreiro. Entendi. Mas graças a Deus você vai conseguir honrar os compromissos. Vai, né? Tá dentro do padrão, já entreguei os cafés que tinha entregado, tá tudo no controle. E se não conseguisse, como é que você iria fazer? Ia negociar com a cooperativa, mas ia ficar com o nome lá, porque eu preciso do nome. Essa aí é a parte mais importante do produtor, ficar com o nome. Todos eles têm que pensar nisso, tem de ter o nome, não só na cooperativa, em todo o setor de banco, que acabou o banco, aí fica pior para o produtor. Você acha que sujar o nome, mesmo na situação tão complicada igual tá, que realmente está faltando café, você acha que sujar o nome é pior? Pior. Para meu ponto de vista de pensar, se sujar o nome, fica mais em dificuldade para o produtor tocar. Celinho, vocês já passaram por várias etapas na cafeicultura, né? Que hoje vocês têm um certo conforto, né? De ter uma estrutura bem funcionando, um bom crédito no banco, um nome bom, que é onde vocês giram mais fácil. Mas o que você diria para o pequeno cafeicultor que teve uma grande quebra de safra e que está enxergando que não vai conseguir honrar com todos os seus compromissos, né? O que palavra que você levaria para esse pequeno cafeicultor? Ela é muito difícil de responder, que a gente já passou esses fatores, de não ter, fala assim, nós não, no começo da nossa história, vocês sabem a nossa história lá de trás, nós não tinha chão, tinha nem contrato registrado, não tinha. Então, era uma situação que não tinha jeito de você chegar no banco. Porque para você chegar no banco, você tem que chegar com escritura, um contrato registrado, pelo menos. Então foi uma situação assim, muito difícil, nós teve que chegar num vizinho e pegar um dinheiro emprestado. Aí que é a hora difícil para a gente, porque hoje ainda mais que passou, tudo que passou esses anos para trás, eu falo assim, vai ficando mais difícil do vizinho acreditar que o outro vai pagar também, sabe? Então eu falo assim, na vida tem várias escalas, né? Nós passamos essas escalas todas, sabe, para trás. Muito difícil, sabe? Hoje, graças a Deus, nós temos ajuda de banco. Ele vem trabalhando de vários anos muito certo, nunca deixemos vencer um financiamento, que é muito importante isso na história nossa dentro do banco, de não vencer um financiamento, porque desde que você não vence, você vai aumentando o seu crédito lá dentro. E qual é o segredo para suportar tudo isso até chegar nesse patamar?
Ah, é vários anos de sofrimento foi para nós, sabe? Foi 40 anos que veio. Seria resistência? Foi muita resistência. Teve, nesse meio do caminho, teve safra boa, teve safra baixa, preços bons, preços ruins, mas nós foi resistindo, sabe? Foi aguentando, foi quebrando os tabus. Hoje, não é falar assim que a gente tem um crédito muito alto, mas tem os patrimônios que garante, né? Celinho, muitas pessoas que seguem o nosso canal são pequenos produtores e que estão num momento bastante difícil. O que você falaria para eles? Não desista. Essa palavra, ela é firme, não desista. Às vezes o ano que vem, nessa mesma época que nós estamos passando hoje, vai ter um outro cenário, que já aconteceu com nós, pode acontecer com eles, com nós, de estar nesse cenário hoje, e o ano que vem nós vai ter outro cenário diferente. Acredite. Fé em Deus sempre. Sempre. Rafael, deu uma floradinha, né? Mas a maior florada ainda está por vir, né? Sim, alguns talhões floriram, né? E, por exemplo, lá na nossa lavoura, que está indo para a primeira safra, foi a florada principal dela, né? Floriu praticamente inteira. Mas, por exemplo, nesse talhão aqui, abriu algumas flores, mas a principal ainda está para vir. Essa ainda não foi a florada principal. Como a gente pode ver aqui, o botão ainda está bem no início, então a gente está aguardando aí por chuva, né? Principalmente, para que ele possa crescer e essa florada abrir. Você ainda não fez nenhuma pulverização para proteger essa florada? Não, ainda não. Até porque ainda está pequeno, né? Bom, você entende mais do que eu, né? Mas com a minha experiência, eu sei que ainda está pequeno, a gente precisa chegar esse botão floral aí, como a gente chama, de dente de cachorro, para estar fazendo a pulverização. Eu acho que você já devia ter feito pulverização, mas eu vou perguntar para o Janazzi o que ele acha. Janazzi, ele está atrasado com a pulverização ou não? É assim, está em tempo ainda, né? Se a gente olhar a situação da lavoura, você tem uma diversidade, né? Algumas já apresentando aí na fase de dente de cachorro, mas boa parte ainda está um pouquinho mais atrasada, né? Então, se a gente pensar nessa situação dessa lavoura, ainda está em tempo de fazer sim, de pensar no pré-florado e dar essa proteção. Ô Janazzi, o que a Irrara tem de solução para esse caso do Rafael aqui? Para esse momento, o fusão, né? A gente faz o fusão a 725 e o Cercobin a meio quilo para dar essa proteção, pensando aí no complexo de doença que ataca aí a florada. E faz agora, nesse momento agora, e depois repete por quanto tempo? Após 30 dias, né, aplicação mais ou menos ali, floriu, né? Na hora que a flor começar a secar, cair, você entra com repete, né? Essa casadinha aí do fusão, mais o Cercobin. E é interessante, né, que o fusão ele ajuda na proteção da florada e também depois no controle de ferrugem. Isso. A gente tem aquele momento ali em novembro, né? Novembro, dezembro, que você tem uma condição climática, ainda mantendo uma condição climática favorável para a foma, né? Atacando a brotação nova, né? E assim, você já tem que começar a pensar num preventivo aí, pensando na ferrugem, na cercóspora, e o fusão também entra como uma ferramenta, só que aí numa dose um pouco maior nesse momento aí, na dose de 1,5 litro. Então é interessante essa simplicidade, né? Serve para pré-florada, serve para pós-florada e serve para o controle de ferrugem. Perfeito, é isso aí. Mas Gustavo, vocês estão me falando que agora eu já poderia estar entrando com o produto aqui, já que a flor já está começando a desenvolver e a crescer. Mas do meu ponto de vista, eu acho que a flor está murcha, retraída, né? O sol está quente. Do meu ponto de vista, eu esperaria cair uma chuva para essa planta voltar a vegetar. Consequentemente, também essa flor vai desenvolver mais rápido, né? E, consequentemente, também eu vejo que a planta vai absorver muito melhor o produto. O que você me fala em relação a isso? É lógico que se conseguir chover com uma umidade melhor, lógico que a eficiência do produto vai ser maior. Só que é o seguinte, na hora que chover, a florada vai vir rapidinho. Sim. Você tem logística, tem capacidade operacional de sair correndo na fazenda inteira e fazendo essas pulverizações. Caso não, aí é interessante você já adiantar essa pulverização, mesmo que a lavoura esteja desse jeito. Agora, se conseguir dar chuva, nesse intervalo, antes da florada conseguir aplicar, é bacana. Lembrando que a foma ela precisa de umidade e frio. E quando chove numa época dessa, o frio vem rapidinho à noite. Então, se é uma área que tem facilidade para poder ter foma, aí que você tem que fazer mais cedo mesmo, nem esperar a chuva vir. E você, Janazzi, concorda? Perfeito. E assim, pensando que a lavoura não está suja de poeira, né? É um benefício para, às vezes, dependendo da situação, já
poder fazer, né? Por exemplo, a gente tem lá talhões que a gente varreu, aí realmente está cheio de poeira, mas esse talhão, como não foi passado a varredeira, então a folha está limpa, Isso. então caberia fazer nesse talhão, né? Sim, você vai perdendo eficiência, né? Então, quanto melhor a condição, maior a eficiência dos produtos vão ter, né? Então, se você conseguir chover, hidratar a planta e fazer o produto, seria o ideal. Mas tem que ter operacional tinindo para poder dar conta. Exatamente. Perfeito. E Gustavo, uma pergunta que é sempre recorrente nesse período de florada é referente à flor abrir e às vezes chover em cima. Para a planta, para o pegamento da florada, interferem de alguma maneira ou não? Tá, depende da intensidade da chuva, né? Vamos dizer uma chuva normal, né? Não chuva muito forte. O café arábica, mais 92% da flor, ela abre, né? A hora que ela abre, ela já fecundou. Então aquela troca de pólen não vai atrapalhar quase nada, muito pouco. Então realmente a chuva ela não atrapalha na fecundação. Mas numa época de inverno, chover, vai esfriar, aí realmente você pode ter um problema seríssimo de pegamento de florada por causa do frio e não por causa da chuva na florada. E também essa alta quantidade de chuva também já pode influenciar na questão da foma também, né? Sim, choveu, esfria, esfriou, umidade com frio, foma e os outros complexos de doença, tudo que pode estar acompanhando a foma. Então por isso que às vezes a florada não pega nesse cenário, mas a água mesmo não é o maior problema não. Rafael, estava curioso para poder ver essa área aqui, né? Uma área de plantio, muito bem cuidada, desenvolveu bem e agora no período mais seco do ano, ela parece estar resistindo, né? Sim, já fazia vários meses, né, que a gente não vinha aqui, inclusive eu também dei uma desligada aqui por conta da colheita, vários dias sem vir. Inclusive, quando eu vim, eu até assustei de algumas coisinhas aqui que depois a gente pode até comentar. Bicho mineiro, estamos com problema de acro também. Mas o que me chamou a atenção é que ela vem resistindo bem à seca. Ao contrário do nosso plantio que a gente havia feito em 2021, nessa época ela estava bem mais sentida. É claro que teve a questão que esse ano acabou chovendo mais, né, do que a temporada de chuva de 2021, né? Então ela vem resistindo muito bem, ela não está sentindo tanto a seca quanto a lavoura de 1 ano e meio. A chuvinha de começo de agosto, né, estimulou a florada na área de cima, que é a área mais antiga, né, de 1 ano na frente de plantio. Exato. E agora, essa aqui ainda não abriu flor nenhuma, né? Não. Mas já deve dar uma primeira floradinha, né? Exato, porque querendo ou não é a primeira safra dela, né? É aquela floradinha que a gente chama de fazer uma catação depois, né? Mas ela vai vir, a gente já percebe que a pinha tá vindo ali, mas vai ficar um pouco mais para frente, né? Alguma planta chegou a abrir, alguma coisinha, mas não foi a florada principal, né? Ela ainda tá para vir. Você acredita que esse plantio vai ficar melhor do que o anterior? De certa maneira, sim. Eu vejo muito por essa questão do estado da lavoura hoje. Por exemplo, há 1 ano atrás, aquela lavoura lá, hoje ela estava bem mais debilitada do que essa. Ela estava bem murcha, num estado vegetativo muito pior. E ela teve geada. Teve geada também. Então eu acredito que essa daqui vai sair melhor do que a que está com 1 ano e meio. E outra coisa que eu estou curioso é poder ver, né, a área que trabalhou com a linha da ICL. Pois é, Gustavo, nós estamos aqui bem na linha da divisa, inclusive, dessa linha para cima a gente usou a linha da ICL, usamos o Producoat no plantio e depois viemos fazendo os foliares da ICL e daqui para baixo fizemos o padrão fazenda, a adubação convencional que a gente faz mesmo e os foliares que a gente sempre faz. E assim, para nossa surpresa, realmente a gente percebe uma diferença aqui, né? Não sei se você está conseguindo perceber. Percebi. Mas a área da ICL acabou desenvolvendo melhor. Tá, e você está satisfeito com essa linha aqui deles? Sim, super satisfeito, né? A gente bate o olho e já percebe assim, essa diferença, não só no tamanho do porte, né? A gente percebe que tem mais folhas, né? Então, fiquei sim bem satisfeito. E teu pai? Com essa área. Você tá meio desconfiado. O meu pai, ele estava bem desconfiado, porque ele não acredita nessa questão de fazer uma adubação somente, né? Não, adubo tem que jogar sempre, principalmente plantio. Nosso plantio, você acompanhou aqui, a gente costuma fazer adubações a cada 15 dias, a cada 20 dias, né? E aqui a gente fez apenas uma, então ele estava super desconfiado se isso ia dar certo ou não, e hoje ele viu o resultado, realmente funciona. Bem bacana, ficou melhor mesmo, né? E vamos ver, acredito que vai responder isso aí depois em produtividade, né? Até porque a planta está mais alta do que a planta do tratamento convencional. Sim, inclusive a gente fez uma medição para poder comparar, medir mesmo, né? Medir mesmo, né? A gente mediu em várias linhas,
tanto na área ICL quanto no padrão, para poder fazer esse comparativo e realmente deu diferença. Bacana, mais uma tecnologia, né, para a gente ter à disposição. Com certeza. Rafael, vamos agora esperar a chuva, né? Apesar de muita gente achar que não vai chover em setembro, vamos torcer que essa chuva chegue e mude todo esse cenário. Claro, a gente está esperançoso que essa chuva vai vir para os cafés, os que não floriram, florir, né? Esses que já floriram, para que o chumbinho se desenvolva, né? E a gente consiga ter uma ótima safra no próximo ano. Se Deus quiser, essa chuva vai chegar. Obrigado mais uma vez por ter recebido a gente. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e aquele negócio, senta o dedo do like. Muito obrigado por nos acompanhar até agora e até no próximo Parceiro Produtor aqui no Pé do Café. Grão de Ouro Agronegócios, uma empresa AgroGalaxy. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblen. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Poliblen. Igual não tem. Poliblen é da ICL e deixa você no controle do seu cafezal. Poliblen é um fertilizante de liberação gradual, uma tecnologia reconhecida por instituições de pesquisa do Brasil. Praticidade operacional, flexibilidade e segurança na aplicação, redução da mão de obra e alta eficácia. Poliblen, igual não tem. ICL, impacto para um futuro sustentável.